Até agora, nós falamos do nazista vivos no Brasil, né? De experimentos ocultos, códigos disfarçados e até filhos de oficiais vivendo entre nós, sem saber quem realmente são. Mas agora vamos elevar a temperatura, porque a pergunta que ninguém quer responder é: onde está o ouro de Hitler? O maior tesouro perdido da história. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, enquanto Berlim estava ruindo sob bombardeios, trens carregados de barra de ouro, obra de artes e pedras preciosas, desapareciam misteriosamente da Europa. E chega a se estimar que mais de 2.000 toneladas de ouro do Reich nunca foram localizadas. E esse ouro não era só valor econômico, isso era poder, era chantagem política, era a semente de um quarto Reich financeiro. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Mais do que parece. Algumas pistas foram reveladas ao longo das décadas, ignoradas pela grande mídia e esquecidas nos porões dos arquivos diplomáticos. Então temos aí os documentos suíços que revelam transferências bancárias volumosas para banco no Uruguai e também para o Banco da Argentina, com conexões diretas com contas em São Paulo e Porto Alegre. E vários relatos indicam que submarinos alemães, esses submarinos, os famosos U-Boats, ainda chegaram ao litoral brasileiro após a rendição oficial da Alemanha em 1945. Sim, o U-Boat após o fim da guerra. E um deles teria desembarcado em Cananéia, que fica em São Paulo, e outro nas praias desertas do Rio Grande do Sul, trazendo o quê? Ouro, sim. Mas também documentos, segredos, mapas, ordens. Tanto que testemunhas locais afirmam que militares da região receberam ordem de silêncio quando eles encontraram caixas de metais com inscrições alemãs, e essas caixas nunca foram abertas publicamente. Alguns até acreditam que nelas estavam peças de ouro nazista, livros codificados de conta bancária internacionais, listas com nomes de colaboradores fora da Alemanha e o mapa do ouro escondido. Em 1971, um grupo de geólogos encontrou um mapa gravado em metal, com marcas e números que não correspondiam ao sistema métrico brasileiro. E esse mapa, ele foi levado para análise, mas desapareceu no caminho entre Curitiba e Brasília, e nunca mais foi visto. Outros relatos falam de fazendas no interior de São Paulo, Paraná e Goiás, compradas por alemães com grande quantidade de dinheiro em espécie, sem origem comprovada. Isso aconteceu logo após a guerra. E a pergunta que ecoa: por que tudo isso nunca veio à tona? Porque há interesses maiores do que podemos imaginar. Imagine se descobríssemos que o Brasil esconde parte do ouro nazista. O ouro foi usado para financiar obras públicas, campanhas políticas ou fundações privadas, e que tudo isso foi feito com silêncio, garantindo por década. Então nós temos aí um escândalo que seria mundial. O Brasil foi apenas um refúgio. Ou o Brasil foi um cofre? Esse ouro está enterrado, guardado ou em circulação, servindo como salário dos políticos? Porque alguém entre nós ainda guarda o segredo do Terceiro Reich. Será que você mora em uma cidade construída com dinheiro manchado de sangue europeu? E o que é mais inquietante, o que fariam com você se você descobrisse demais? Se você pensa que a Segunda Guerra ela terminou em 1945, prepare-se para rever tudo o que aprendeu, porque os submarinos do Reich, eles continuaram navegando
no Oceano Atlântico, no Atlântico Sul, por meses após a rendição oficial. Agora eu te pergunto, o que estavam trazendo? Ouro? Cientistas? Documentos? Armas? Ou algo ainda mais perigoso? Então nós temos que estudar mais um pouco sobre essa rota invisível dos U-Boats. Porque durante a guerra, o Hitler enviou dezenas de submarinos para patrulhar as águas brasileiras. Mas em 1945, com a Alemanha em ruínas, submarinos continuaram cruzando o Atlântico em direção à Argentina, em direção ao Uruguai e também em direção ao Brasil. Aí nós temos o UAN 530, temos o UAN 977, que são os mais famosos. Ambos chegaram na Argentina sem terem sido detectados pelas potências aliadas, mas há algo que os relatórios oficiais não explicam. Por que demoraram mais de 2 meses para cruzar o Atlântico, se essa viagem podia ser feita em 15 dias? E o tempo desaparecido desses submarinos? Esses 2 U-Boats que sumiram por semanas, sumiram. E aí, quando eles reapareceram, estavam limpos, sem torpedos, sem tripulantes doentes e misteriosamente calados. Então, segundo o depoimento de ex-nazistas capturados, esse submarino fizeram paradas no litoral do Brasil. E não foram paradas curtas. Há vários locais citados por testemunhas. Fernando de Noronha, que foi um ponto de abastecimento e suposto desembarque de cargas especiais. Bahia e Sergipe. Relatos de pescadores que viram homens brancos, loiros, armados, saindo de barcos pequenos à noite. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde pequenas comunidades já haviam sido preparadas para receber visitante importante. Então se houve um silêncio da Marinha Brasileira. Documentos desclassificados mostram que a Marinha do Brasil monitorava essas rotas, mas várias páginas dessas investigações estão até hoje lacradas. E onde há censura, há segredos. O que os U-Boats poderiam estar trazendo? Cientistas do programa nuclear de Hitler, especialistas em foguetes e armas biológicas. Provas comprometedoras contra figuras políticas que simpatizavam com o nazismo. Relíquias sagradas saqueadas da Europa, que ainda hoje estão desaparecidas, como a lança de Longino ou Longino e manuscritos antigos. Então temos uma base secreta no Atlântico Sul? Existe um boato citado em arquivos da CIA e por historiadores como Ladislav Farago, de que uma base submersa foi construída na costa, entre a Ilha Trindade e o litoral sul da Bahia. E ninguém confirma oficialmente. Mas até hoje, satélites captam anomalias magnéticas nessa região. Seria uma coincidência? Agora, perguntas que precisam de resposta. Por que submarinos da Alemanha nunca foram totalmente investigados pelo Brasil? Por que as rotas exatas desses U-Boats são diferentes dos documentos brasileiros, argentinos e americanos? E se parte do plano B do Reich dependia de um esconderijo seguro e silencioso em nossa coisa, em nossas costas brasileiras? Eles não vieram apenas fugir. Eles vieram continuar e talvez nunca tenham ido embora. O que o Reich, ou o quarto Reich silencioso, veio fazer aqui? A ideologia que ainda não morreu. Você que está comigo até agora, já percebeu que o que está em jogo não é apenas história oculta? É o presente que vivemos? Porque a guerra pode ter acabado, mas a ideologia não. O projeto que não se rendeu, o quarto Reich. Porque durante os últimos anos do conflito, os próprios estrategistas de Hitler sabiam que o terceiro Reich não sobreviveria militarmente, mas também sabiam de outra coisa,
Se perdemos com armas, continuaremos com ideias. E assim nasceu um projeto subterrâneo chamado por alguns de Quarto Reich. Uma nova forma de dominar, não com tanques, mas com pensamento, dinheiro e controle cultural. Pesquise com calma e você vai encontrar. A partir de 1946, surgiram em faculdades brasileiras linhas filosóficas revisionistas, antissemitas, racialistas e autoritárias disfarçadas de ciência. Professores alemães naturalizados foram contratados em áreas como antropologia, filosofia política e engenharia militar, e quase ninguém perguntou sobre o passado deles. Uma universidade tradicional no sul do país, entre 1957 e 1953, teve 5 professores com ligações diretas ao nacionalsocialismo, e um deles havia publicado teses sobre eugenia racial na Alemanha pré-guerra. Outro era engenheiro químico, envolvido em pesquisas bélicas na SS. Mas no Brasil, viraram respeitáveis acadêmicos. E eles fizeram muita penetração em partidos políticos. E vamos além. Você sabia que há registro de partidos fundados no Brasil entre os anos 40 e 60 com forte inspiração fascista ou abertamente nazista? Muitos deles usavam símbolos disfarçados e linguagem codificada, como restauração moral, pureza nacional e impureza dos costumes. Expressões que você ainda ouve hoje com outras roupas. E isso nós temos que sempre trazer aqui para as pessoas entenderem qual o curso final de todas essas informações. E vamos além. Isso tudo você precisa entender lendo Joseph Goebbels. Lembra de Joseph Goebbels? O ministro da propaganda de Hitler? Ele dizia: controle a mídia e você controla a mente do povo. E manuais de propaganda nazista foram usados como base por agências de publicidade no Brasil nos anos 50. Isso é documentado. Há cópias desses manuais na USP, que é a Universidade de São Paulo, quem quiser ir lá pode ver, e em acervos da UNB em Brasília. Então tem um poder do silêncio. Onde está a elite que sabia? E agora vem um ponto crítico. Se tanto sabiam, por que ninguém falou nada? Porque muitos foram beneficiados. Porque houve acordos. Porque houve dinheiro. Muito dinheiro. Herdeiros de simpatizantes nazistas ocupariam cargos públicos nas décadas seguintes, muitos financiados por empresas que colaboraram com o eixo. Você conhece alguém cujo avô veio misteriosamente da Europa entre 1945 e 1950 com um passaporte falso? Você já viu frase como esse país precisa de um líder forte? Ou naquela época as coisas funcionavam? Essas frases são ecos, não opinião. E se descobríssemos que projetos de controle social testados na Alemanha foram reciclados aqui como políticas públicas, a guerra não terminou. Ela apenas mudou de uniforme. A pergunta é: você está enxergando o novo uniforme do autoritarismo? Então isso é muito importante. Você saber que sempre por detrás do pano vai existir algo que a nação brasileira precisa e muito saber.